ministrar essa ajuda, Senhor. Que possamos, Senhor, aproveitar bem esse tempo. Eu te louvo pela vida dele, da família, e peço que o Senhor abençoe ele nesse momento. E também abençoe a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender, para ajudar, Senhor, a nossa família e também as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém, Senhor. Muito bom. Glória a Deus. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome do SBN, o Seminário Bíblico Nacional, é uma entidade, uma instituição que visa capacitar, orientar, preparar pessoas no contexto do entendimento da Palavra de Deus e da Bíblia, e também trazendo sempre temas atuais, temas que nós possamos juntos refletir, caminharmos juntos no sentido de crescermos, de compartilhar, de multiplicar. E hoje o SBN tem o prazer de discutir esse tema extremamente importante, extremamente atual, que é a questão da influência digital na vida das pessoas, na vida da família, e, em especial, hoje nós vamos estar desenvolvendo o tema, a questão da criação dos filhos no contexto digital, no contexto da era digital, e hoje é impossível ficar fora desse contexto digital. Então, mais uma vez, nós do SBN, Seminário Bíblico Nacional, queremos dar as boas-vindas a todos os participantes dessa videoconferência. Eu quero orientar que nós vamos permitir que o palestrante ele possa desenvolver o tema com a tranquilidade e, na medida do possível, ele vai estar abrindo para perguntas, para comentários, mas nós vamos permitir primeiro que ele possa desenvolver um pouco esse tema, ok? Então, nós teremos mais ou menos 1 hora de palestra e ele vai ter esse tempo de 1 hora para poder estar desenvolvendo esse tema. Lembrando que o professor Otávio Calegari, ele é uma pessoa realmente um palestrante conceituado, que promove palestras diversas no Brasil e fora do Brasil também. Então, para nós sempre é um prazer receber pessoas do nível do Otávio e sua família, a esposa dele, a Alessandra. Ele também professor do nosso seminário, do nosso SBN. Antes de nós passarmos a palavra para o professor Otávio Calegari, eu quero trazer como reflexão, na abertura, um texto, um poema extremamente pertinente de uma poetisa, escritora, jornalista, e ela é ítalo-brasileira, o nome dela é Marina Colasanti, e desde que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a pena, os escritos da Marina Colasanti, eu fiquei realmente interessado, admirado com a maneira como ela coloca assuntos da atualidade. E o tema que Marina Colasanti, nesse poema, Eu Sei, Mas Não Devia. É o poema, eu vou ler parte desse trecho dela, Eu Sei, Mas Não Devia. A gente não devia acostumar, mas vamos lá. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não seja as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, diz a Marina Colasanti, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado, porque está na hora. A gente se acostuma a tomar café correndo, porque está atrasado, a ler jornal no ônibus, porque não pode perder tempo da viagem, a comer sanduíche, porque não dá para almoçar, a sair do trabalho, porque já é noite, a cochilar no ônibus, porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra,
a ler sobre a pandemia também, por que não? E aceitando a guerra, aceitando a pandemia, aceita os mortos e que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. Aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje não posso ir. A gente se acostuma a sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita. A gente se acostuma a andar na rua e a ver cartazes, a abrir as revistas e ver os anúncios. A gente se acostuma com as salas fechadas de ar-condicionado, cheiro de cigarro, a luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. A gente se acostuma a não ouvir o passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai se afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente se senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta e que gasta. De tanto acostumar, se perde de si mesma. A gente se acostuma, mas não devia se acostumar. Marina Colasanti, jornalista, escritora e poetisa. Esse poema nos faz pensar no tema desta noite. A gente se acostuma com tudo. E a rotina, muitas vezes, faz com que a gente se sinta indiferente. Nós nos sentimos indiferentes com a pandemia, com as mortes, com a maneira como os nossos filhos estão sendo criados, com a babá eletrônica, nós nos sentimos indiferentes no que se refere a se aproximar, a sentir o calor do filho, da filha. A gente se acostuma e não devia se acostumar. A gente precisa ser presente. Nós precisamos criar um ambiente na família para que possamos, juntos, de coração para coração, escrever, construir, crescer como família, crescer como pessoa, crescer como pais, crescer como filhos. E neste momento eu passo a palavra para o palestrante, o professor, já de antemão agradecendo esse tempo que ele separou para estar nos palestrando esse tema tão importante que é criando filhos na era digital. Então eu convido, por gentileza, nosso querido professor palestrante Otávio Calegari, direto de Brasília, para que possa trazer essa palestra para nós. Sejam todos muito bem-vindos em nome do SBN Seminário Bíblico Nacional. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Em Brasília, 20h25. não estamos aqui às 19 horas em Brasília, né? Mas bem, que bom estarmos com vocês. Esse assunto é muito interessante, né? O assunto da como criar filhos na era digital. Tem esse livro interessante aqui da Elizabeth, e aí o nome dela que sumiu, Kilby, né? Elizabeth Kilby. Dá para vocês verem aí? Não, tá ao contrário, né? É difícil de ler. Agora acho que dá para ler. Elizabeth Kilby. Muito interessante. Não é esse o livro que eu usei como base, né? Mas ela não é cristã, mas é uma pessoa que está interessada nesse assunto. E eu achei interessante a introdução dela, que fala assim, que existe uma bomba relógio na vida de nossos filhos. Ela está nas escolas, nas creches, nas casas, em nossos quartos, nas salas de estar e sob o nosso teto, facilmente acessível 24 horas por dia.
vem causando discussões em famílias e afetando o cérebro de nossos filhos, bem como seu comportamento, peso e desenvolvimento. Está mudando a forma como nossos filhos brincam, como se socializam e como passam o tempo. Essa bomba relógio é o uso das telas. E o mais assustador é que a maioria dos pais se sente incapaz de deter ou de mudar isso. Ela aqui vai dizer também que é o assunto mais tratado nos consultórios de criação de filhos, de consultórios de psicologia infanto-juvenil. Então, é o assunto hoje mais tratado, é como que as famílias combinam com os filhos isso. No ano de 2016, a internet ultrapassou pela primeira vez a TV como principal forma de entretenimento dos jovens. Então, é uma coisa nova, né? Até 2016, o principal meio de entretenimento era a TV. Agora, o principal meio de entretenimento é a internet. É muito interessante esse livro aqui. Ela traz alguns casos, é uma psicóloga e ela fala das abordagens que ela usa e tal. Eu recomendo, né? Procure aí, você vai achar facilmente. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês de uma apresentação que eu preparei aqui. Já mandei para o Marcos Sacramento, né? Mas vou passando aqui para vocês acompanharem conosco. Então, o que dizem aí as últimas pesquisas sobre como educar filhos na era digital? Eu até mudei aqui o tema de criar filhos, acrescentei a palavra como criar filhos cristãos na era digital. Porque criar filhos é um desafio grande, mas criar filhos cristãos, eu diria que é ainda um desafio maior, né? Bem, o que essa pesquisa percebeu aqui? Saiu na época, né? Na época, na revista Época. E eles então perguntam, né, o que dizem os especialistas, as últimas pesquisas, sobre como educar filhos na era digital. 3 horas diárias nas redes sociais são associadas a uma incidência mais alta de problemas de saúde mental entre os adolescentes americanos de 12 a 15 anos. Foi feita nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também eu tenho algumas pesquisas e elas estão na mesma condição, chega aos mesmos achados. Cresce nos Estados Unidos um movimento que sugere esperar até os 13 anos para dar o primeiro celular, mas não há um grande número de pesquisas sobre o assunto. O fato é que precisa, então, ir atrás, né, verificar mais. A primeira pergunta aqui é qual que é o horário, a hora certa, né? Qual é a idade certa para a criança ter o primeiro contato com celular, com câmeras e tudo mais. Nunca antes do primeiro ano de vida. É um consenso. Todo mundo concorda. Olha, a gente não concorda muito sobre qual o tempo ideal, mas a gente sabe qual que não é o tempo ideal, né? Nunca antes do primeiro ano de vida. E para as crianças de 2 a 4 anos, ou no tempo de tela, né, seja na frente do computador, de TV, tablet ou celular, deve ser de, no máximo, 1 hora por dia. Eu sei que quando a gente fala isso, fala, não, isso aqui é muito pouco. Exatamente esse é o problema. Nós, como o Marcos Sacramento falou aí nesse poema, né, nós nos acostumamos com coisas que não devíamos. Então, nós vemos aí bebês, né, mirando a tela de um celular, de um tablet, por muitas horas por dia, né, antes ainda do primeiro ano de vida. Eles sabem mexer, né? Eles já sabem até mexer, eles até acham lá o videozinho que eles querem. Aqui também, antes de falar, eles, com certeza, antes de falar, eles já estão mexendo no celular, né? Então, eles estão passando menos tempo brincando, né, e se mexendo, e isso vai afetar, então, o desenvolvimento de várias áreas cognitivas dos bebês. Temos de lembrar também que as crianças aprendem brincando. E como ela não está brincando, ela está só assistindo uma tela, só olhando para uma tela, ela vai perder muito do seu desenvolvimento. Então, para uma criança na pré-escola, é muito mais importante brincar fora de casa do que ficar dentro de casa lendo. Interessante, até livro mesmo deveria ser incentivado mais que a criança brincasse. Alguém quer fazer algum comentário, é isso? Eu vou seguir aqui adiante, né, conforme o Marcos comentou antes, e daqui a pouco a gente abre para comentários. Anote aí, se você quer comentar sobre esse assunto. Anote aí qual é o assunto e nós voltamos a falar, tá bom?
Então, outro assunto aqui que gera angústia entre os pais é o índice de obesidade, né, que quase triplicou nos últimos 45 anos. Né? Então, o fato como as crianças passam muito tempo nessas atividades estáticas, sedentárias, elas então não se envolvem com essas atividades muito mais lúdicas aqui num parque, que era normal você andar na rua, na rua da minha casa, né? Tinha lá uma rua que era mais reta, mais plana, e você ia encontrar os meninos jogando futebol, as meninas lá jogando vôlei, pessoal brincando de pular corda, de pega-pega, de esconde-esconde, de pix, né? Como que é? Pique-pega, pix-pega, alguma coisa assim. Mas então nós brincávamos muito mais e interagíamos muito mais com os outros jovens, com as outras crianças. E agora você vai ver as crianças mais voltadas para o celular, né? E interessante que precisamos desse espaço. Isso aqui promove muito importante a locomoção motora e o aprendizado de um modo geral. Então, e menos gordura, né? Menos obesidade também. Coisa que as crianças agora estamos tendo que controlar a obesidade das crianças. Outro ponto interessante é a leitura dos pais lendo para as crianças. Ao invés da criança assistir um videozinho no YouTube, o pai lendo a história e a voz do pai, a voz da mãe para a criança vai gerar muito mais a imaginação dela. A imaginação dela então dinamizada, ela ganha muito o uso da imaginação. Se ela só vê a imagem pronta, ela não precisa usar a imaginação, ela não constrói as suas próprias imagens, né? Então ela só aceita aquilo que já viu. Isso então impede um desenvolvimento maior das crianças também. Essa pesquisadora aqui brasileira, fonoaudióloga, ela fala o seguinte, que distrair os bebês com celular pode atrasar a fala, alerta a fonoaudióloga, até em 1 ano. E nós temos casos, conhecemos alguns bebês, algumas crianças, que estão não desenvolvendo a fala. Já está na idade de falar e é até interessante, temos uma bebê aqui perto, em Brasília, né? E os pais leem para ela, conversam com ela e ela quase não tem acesso ao celular. Essa menina fala tudo, é de uma esperteza, assim, é uma participação, é uma coisa impressionante. E outros bebês que nós conhecemos que têm muito acesso ao celular, quase não falam ou falam muito pouco. Então, eu diria que só esse achado, e essa pesquisa dela não está sozinha. Ela tem respaldo de muitas pesquisas, todas elas confirmam que o uso do celular para crianças vai atrasar a fala. Se eu soubesse disso, só dessa informação, eu já não deixaria os meus bebês, não, eu não tenho bebê, mas se eu tivesse agora um bebê pequeno, menos de 2 anos, eu já evitaria de deixar ele ter acesso a essas telas. Uma outra pesquisa aqui do Jonathan da Costa, juntamente com a Natália Moraes, aqui do Piauí, né? Eles acharam o seguinte, de acordo com os dados da pesquisa empírica, quer dizer que eles juntaram uma série de crianças lá, na Secretaria Executiva da Rede Nacional da Primeira Infância, em 2014, sobre o tema "O exagero da tecnologia deixa as crianças e adolescentes desconectados do mundo real". Viu-se que a ansiedade e a agressividade está presente tanto no que se refere à abstinência ao uso da tecnologia, como na utilização frequente dos dispositivos eletrônicos, que substituem gradativamente as atividades lúdicas. O que essa pesquisa está dizendo é que, quando a criança usa muito as telas, ela adquire uma espécie de vício, né? Ela tem uma necessidade, uma dependência quase química do uso das telas. E quando os pais dizem não vai usar, começa então as brigas, ela fica muito agressiva, né? Como um viciado que você tira realmente a droga dele e ele vai se sentir violento, ele se torna violento, ele se sente agredido e tudo mais, né? Essa autora desse livro que eu mencionei no início, ela fala que é interessante como os pais não deixam, por exemplo, que os filhos tenham um pacote de biscoito
doce 3 vezes por dia, né? Nenhum pai em juízo perfeito vai deixar a criança ter quantos biscoitos desse ela quiser. Vai estragar o apetite, vai estragar uma série de coisas, então nós não deixamos, né? Porque o açúcar vicia, o açúcar traz uma série de danos para a criança e ela não vai se alimentar daquilo que precisa. Mas com a parte da informática nós permitimos, nós até incentivamos as crianças a usarem informática antes do indicado, né? Antes do que fosse desejável. Também foram obtidos aqui os achados, né? Sugere que os dispositivos eletrônicos necessitam ser utilizados conforme as regras e os horários estabelecidos pelo arranjo consensual entre crianças e os pais. Então, aqui eles já estão trazendo uma solução, né? Traz problema, traz dificuldades, mas precisa haver regras. Todos os pesquisadores, todos os autores que eu tenho lido falam, olha, o caminho não é a proibição e o corte. É um consenso, é combinar para que o combinado não saia caro, né? O combinado não sai caro. Combina entre as partes e vai dar tudo certo. Então, gera aqui a ansiedade e agressividade são geradas pela falta de limites na utilização dos aparelhos eletrônicos que comprometem o desempenho escolar. É patente, todos os estudos encontram isso. Um estudo nos Estados Unidos percebeu que caem 2 pontos a média da nota dos alunos que usam 1 hora a mais de informática. Não é muitas horas, não. É 1 hora a mais, já faz cair 2 pontos na nota escolar. É um impacto direto, assim. Usa muito tablet, muito celular, muito videogame. A nota da escola, puff, cai rapidamente 2 pontos. Desestrutura os relacionamentos interpessoais e debilita principalmente a saúde física e psicológica da criança. Então, é muito pernicioso, né? O uso constante da informática, das telas para as crianças, e aí estamos falando de crianças até 12 anos, né? As pesquisas têm ido mais até esse ponto, essa idade. Opa, meu computador quer participar aqui. Outra pesquisa, e eu acho que essa é a última, da Maria Borges Xavier aqui, né? Ela observou o seguinte: o uso abusivo das tecnologias causou impactos negativos na qualidade do sono dos estudantes. A utilização excessiva da internet, bem como a sua abstinência, pode resultar em depressão, prejuízo do desempenho escolar e transtornos de personalidade. O envio de mensagens de texto por meio de telefone celular, websites, chats, blogs e mídias sociais se apresentaram como as tecnologias de informação e comunicação mais utilizadas. Então, mais um estudo e também percebeu aqui afetar o sono, e tem jovens nas pesquisas que foram encontrados que estão usando telas, né, videogame, computador e celular, 19 horas por dia e dormindo só 3 horas por dia, 4 horas por dia. É óbvio, né, que o desenvolvimento desse jovem está totalmente sendo afetado. As histórias, os relatos, eu estou trazendo aqui bem um resumo, né? Mas alguns relatos me chocaram. Um jovem chegou ao ponto de não querer levantar do seu jogo online para ir urinar. E começou a urinar nas calças. Não é aquele 1 ou 2 vezes. Ele adotou essa prática para a vida dele. É um absurdo. E um outro ainda achou um jeito de defecar nas cumbuquinhas de comida que ele recebia, como se fosse aquelas coisas de isopor, sabe? Sim. Aquelas vasilhazinhas, para não ter que deixar o jogo, porque o jogo era online, o jogo no online não para, né? E olha, já pensou que história doida. Lógico que esses são os extremos, mas para chegar nesse extremo começou de um outro jeito, né? Começou de uma forma muito mais simples. Deixa eu falar um pouco, agora que eu estabeleci aqui, é um problema, né? É uma bomba, como diz a autora do livro aqui, é uma bomba que está prestes a explodir nas casas, né? Que é o uso excessivo das telas.
outro ponto importante é determinar aqui que nós não estamos falando de todo e qualquer uso de computador, todo e qualquer uso de celular. A gente está falando do uso excessivo, né? E estamos tentando aqui caracterizar o que é o uso excessivo. Então, o primeiro ponto do uso excessivo é que crianças menores de 2 anos não deveriam ter uso nenhum, muito menos além de 1 hora. Então, o ideal é não ter nenhum, mas se tiver, até 1 hora no máximo. Crianças abaixo de 2 anos. Crianças acima de 2 anos, quando a gente fala aí dos 4 aos 11 anos, o que é o excesso? O excesso é tudo aquilo que vai atrapalhar o relacionamento com outros jovens, vai atrapalhar o desempenho escolar, vai atrapalhar o sono e vai atrapalhar também o relacionamento com os pais. O que acontece é que os jovens que passam muito tempo no computador, ou no tablet, ou no celular, eles começam a absorver a cultura daquilo que eles estão acessando. Então, um caso interessante de uma jovem que ela gostava de assistir séries, né? Uma série, especificamente uma série. E ela assistia 7 a 10 episódios por dia desta uma série. Essa moça, essa jovenzinha de 10 anos, ela começou a entender que os relacionamentos do mundo eram iguais aos relacionamentos na série que ela assistia. Então, na série tinha lá uma intrigazinha, uma brigazinha. Depois de um tempo havia uma intervenção e eles faziam as pazes, tudo em meia hora de episódio, né? Então, ela começou então a brigar também com seus colegas, né? Ela ia lá, brigava com o colega, achava que iria retomar a amizade com uma breve intervenção e ia resolver o problema. O que aconteceu é que ela brigou com todas as amigas dela, ela perdeu o relacionamento com os jovens, e quanto mais ela perdia relacionamento com os amigos, mais ela se enfiava a cabeça, né, nas telas, na sériezinha dela. E ela não conseguia, então, começar a separar, ela não conseguia separar a realidade do mundo do que ela via na série. Ela não tinha essa capacidade tão ampla. Então, eu percebo isso, eu fiz um mestrado em psicologia social, não sou um psicólogo, mas entendo algo sobre psicologia. Eu percebo que isso está caminhando para formar pessoas com problemas sérios de dissociação da realidade, né? Isso vai ter muitas patologias na área da psicologia que vão surgir na vida desses jovens. E também o problema é que tudo isso que nós estamos vivendo é muito novo. Nós não sabemos qual vai ser o impacto daqui 20 anos na vida dessas crianças. Ninguém jamais passou por nada disso. Então, uma das dificuldades para criar filhos nessa situação é que nós criamos filhos de acordo com o que nós vivemos. Então, nós vivíamos em uma casa em que os pais sentavam na mesa para almoçar com os filhos. Nós vivíamos em casas em que as pessoas tinham, se muito, uma TV em casa e todos assistiam junto, né? Era tudo bem compartilhado, né? Cada um tinha direito a um tempinho, né? Nós, então, fomos criados em uma outra sociedade que não tinha esse problema dessa forma, em que cada um tem o seu aparelho e cada um vive no seu próprio mundo e não precisa interagir, não quer interagir e não interagem uns com os outros. Então, é tudo muito novo e nós precisamos nos preparar para saber, olha, vamos ter mais cuidado não vamos entrar de cabeça nisso, não, porque vai gerar problema. Esse caso que eu contei da menina de 10 anos, o tablet que ela tinha, né, o tablet que ela tinha, era um tablet que a escola onde ela estudava deu para os alunos. E ela tinha algumas lições, algumas atividades que ela tinha que fazer com o tablet. Só que nas horas vagas, ela entrava no ônibus da escola, em vez de ela conversar com os amigos, ela ficava no tablet. Ela ia para casa, chegava em casa, ficava no tablet. E aí ela perdeu contato com os pais, com os amigos, as notas dela caíram, ela entrou em depressão. Então foram muitos problemas para uma jovenzinha. Uma coisa em exagero, né? O uso extremo aí das telas. Agora que eu caracterizei o problema aqui, falamos que é um problema, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar o que Deus fala para nós sobre criação de filhos, de um modo geral. Com certeza, a passagem mais
evidente, que nos responsabiliza melhor e que nós percebemos, olha, isso aqui é importante, Deus quer isso de nós. É Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 a 25, onde Deus fala para nós, inculcarás a lei, né? Nós temos um dever de enfiar a lei na cabeça dos nossos filhos, né? É lógico que não vamos aqui partir para o literal, né? É pegar um machado ali, rachar a cabeça da criança e botar a Bíblia lá dentro. Não sei se vai funcionar. Acho que não. Mas quem sabe, né? Em alguns casos talvez sejam mais radicais. Mas bem, a lei começa com... o texto aqui é conhecido pelos israelitas como Shema, ouça. E é um dos textos mais importantes para os judeus. Inclusive, é o texto que eles fazem aqueles roletinhos que põem na porta, que põem nos umbrais das casas, né? É esse texto. Ouve, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, ordenou que eles... Aqui no 4, né? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, quais são os momentos que nós temos para ensinar, para inculcar, para botar a lei de um jeito que vai ser persistentemente, aqui fala, ensine-as com persistência, para transmitir para os nossos filhos. É quando nós estivermos andando no caminho, quando estivermos sentados e quando estivermos deitados. Ou seja, todo momento. Não sobra muita coisa não, né? E Deus quer que nós ensinemos isso para os nossos filhos. O que é isso? Amar a Deus. Se uma criança aprender a amar a Deus, vai mudar a vida dela? Com certeza. Quem aprende a amar a Deus de toda a sua força, com todas as suas capacidades, como diz aqui o texto, né? Toda a sua alma, todo o seu coração, toda a sua inteligência, como diz também em Marcos 12, versículo 29 a 30, que é o mesmo texto, tem um acréscimo do entendimento, né? Mas é a mesma passagem. O que o nosso Deus quer? Nós ensinemos os nossos filhos a amar a Deus. Eles vão aprender a amar a Deus quando eles perceberem que nós amamos a Deus. Nós vamos falar das bondades de Deus por nós. Como Deus nos resgatou do pecado. Eles falavam do Egito, mas nós vamos ser resgatados do pecado. Como Deus nos conduziu pelo deserto da vida. Como Deus nos deu condições quando não tínhamos. Nós vamos contar para os nossos filhos as grandes vitórias que Deus nos concedeu. Vitórias no nosso casamento, na nossa saúde, no nosso emprego. E isso vai enchendo o coração da criança. E essas histórias bíblicas, as histórias dos heróis da fé, vamos ler com eles as histórias sobre Jesus. Nós ainda temos o privilégio de, além das histórias maravilhosas do Velho Testamento, temos as histórias de Jesus andando pela Galileia e levando o evangelho para aquelas pessoas. Que maravilha que nós temos em nossas mãos para ensinar nossos filhos a amar a Deus. Então, não falta assunto, não falta oportunidade e não falta benefícios, né, para ensinarmos nossos filhos a amar a Deus. Outro texto, em Êxodo 20, versículo 12, a Bíblia inova dizendo: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus nos promete de forma maravilhosa que se nós ensinarmos nossos filhos, não só vamos agradar a Deus, como ainda vamos ter vida longa e farta, vida longa e abençoada. É o primeiro mandamento com promessa, como diz lá em Colossenses. Então Deus, ele nos chama para fazer algo, mas não é algo que não vale a pena. É algo que vale a pena. E ele recompensa aqueles que o buscam. Então, ensinar os nossos filhos a honrar pai e mãe, e o que eu digo que é inovador aqui, que na época do povo de Israel, era só o homem que interessava. Mas Deus ensina os nossos filhos a honrar pai e mãe. A mulher tem um papel excelente
na criação dos filhos, né? E mesmo aqui em Deuteronômio, que está falando para os homens, mas com certeza as mulheres estão totalmente inseridas nessa nobre tarefa, não é? Muito bom. Gênesis 18, 19 é um texto, sempre que eu ensino sobre a história de Israel, eventualmente alguém vai me perguntar por que Deus escolheu Israel? E eu sempre explico, Deus não escolheu Israel, Deus escolheu Abraão. E Abraão teve a sua descendência, Israel, não é? Mas por que Deus escolheu então Abraão? Aqui esse texto é o texto que explica por que Deus escolheu Abraão. Quando Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, ele olha para o anjo que estava com ele, é o que tudo indica, né? Dois anjos, e diz, olha, eu vou contar para ele porque ele é meu amigo, eu não vou esconder nada dele. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Quando nós ensinamos nossos filhos e aos descendentes, olha que grande responsabilidade, mas que maravilha. Deus está falando para nós, estava falando para Abraão e com certeza tem a ver conosco. Não devemos nos preocupar só com os nossos filhos, mas com os nossos descendentes, os nossos netos, bisnetos e todos aqueles que nós tivermos acesso. Mais ainda, mesmo aqueles que você não tem acesso, quando você ensina seus filhos, quando você insiste ensinando também os seus netos, com certeza, muitas gerações à frente vão seguir pelos caminhos do Senhor, como foi o caso de Abraão, que diz o Senhor, até 1000 gerações eu vou abençoar o Abraão, né? É maravilhoso pensar que quando nós seguimos ao Senhor e quando nós ensinamos nossos filhos, estamos abençoando muito a nós mesmos, porque é o que libera para que Deus faça vir a Abraão que havia prometido. É muito bonito isso, né? Libera as bênçãos de Deus em nossas vidas, quando nós ensinamos nossos filhos a amar a Deus, quando nós ensinamos nossos filhos a serem fiéis ao Senhor. Outra passagem que é talvez muito clara aqui no Novo Testamento é Colossenses 3, 20 e 21. Talvez muito clara não, talvez uma das mais claras, é isso que eu queria dizer. Colossenses 3, 20 e 21 diz, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo, né? Então, muitas vezes os filhos perguntam, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Porque isso é agradável ao Senhor, né? Obedecer aos pais é um ótimo argumento. Deus gosta que nós obedeçamos os nossos pais. Você gostaria de agradar a Deus, que você já aprendeu a amar, de acordo com o que nós estamos ensinando aqui, os filhos já estão amando a Deus, né? Então, quando você tiver essa discussão com ele, ele perguntar, por que tem que te obedecer? Aí você já pode dizer para ele, porque isso agrada a Deus. Não tem nenhum outro argumento melhor que esse. Provérbios 22, 6 diz, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Outra promessa maravilhosa. Deus está nos dizendo, ensine, eduque, aposte, dedique tempo nisso. Você não vai se frustrar, porque você vai trabalhar com a criança, mas até quando tiver velho, ainda não vai se desviar do caminho que Deus te deu para você ensinar aos seus filhos. Mais uma promessa muito boa. Então, quando nós falamos sobre criando filhos cristãos na era digital, sempre criar filhos cristãos. E criar filhos cristãos sempre tem a ver com seguirmos Jesus. Seguimos a Jesus e vamos ensinar nossos filhos a seguir Jesus. Bom, deixa eu indicar aqui um pouquinho. Então, uma das coisas que me preocupa é que os pais, se você convida, os pais te convidam para você ir na casa deles, de repente você entra na casa e tem lá crianças e jovens, provavelmente algum pai vai gritar assim, desliga esse celular, desliga essa televisão, desliga esse computador, tem visita, vem aqui, né? Esse tipo de conversa a gente vai ver, né? Então, mas mais do que proibir o uso do celular, a gente precisa preencher os espaços, né? Aqui as pessoas gostam muito de falar de disciplina e já pensa logo
num chinelo, numa cinta, né? Um dos grandes problemas da criação de filhos é que se pensa muito na disciplina negativa, sempre pensando já na correção que vai dar para os filhos. Hebreus 12:5, de fato, fala para nós que a repreensão ela é bem-vinda. Na hora não é boa não é gostoso não, mas ela é importante, né? Porque quem disciplina ama. Como eu acho que tem um autor brasileiro, eu acho que é Samitiba, né? Que escreveu lá Quem Ama Educa. É essa a ideia. Hebreus 12, versículo 5. Vamos ler aqui o texto. Pedir para a minha assessora para assuntos aleatórios, por favor. De 5 a 12? Isso. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Muito bom. Esse texto é maravilhoso, né? Eu peguei aqui alguns textos que eu considero dos mais importantes para nós entendermos como o Senhor quer que disciplinemos os nossos filhos. É muito bom porque quem é experimentado na disciplina vai desfrutar de paz e... Vamos falar aqui o texto. Produz fruto de justiça e paz, né? Então, é isso que nós queremos para os nossos filhos. Portanto, vamos ter que estabelecer regras e vamos ter que, eventualmente, ser confrontados por eles, né? Como eu falei, esse assunto gera muita intriga nas casas, mas nós precisamos lembrar quem é que manda nas casas, né? Não são as crianças, precisa ser os pais. E quanto antes isso seja evidenciado e perseguido aí pelos pais, é melhor. Essa autora que eu citei agora, ela informa que a melhor idade, né, para tratar desse assunto é a idade chamada latente, dos 4 a 11 anos. Essa idade é interessante porque normalmente ela é uma idade de descanso dos pais. A primeira idade do 1 a 4 anos, a criança está aprendendo a andar, a rolar, a gatinhar, a falar. Vai ao banheiro sozinha. Ela tem toda uma dependência, né? É. Depois dos 4 anos, ela já está independente. Sim. E os pais, então, meio que dão aquela abandonada. Dão aquela, não, quer saber? Já tá bom, já praticamente já é um ser humano completo. Já pode, né, ficar tranquilo aí. Mas não é verdade. Nessa idade de 4 a 11 anos, as crianças precisam muito do papel dos pais, né? Precisam muito da participação constante dos pais. E essa idade é a idade que deveria dar um descanso para os pais, para eles se preparar para outra fase de grandes mudanças, que é a adolescência. Só que agora nós não temos mais essa fase, porque ela foi conturbada, ela virou um período também de guerra por causa do uso excessivo das telas. As crianças querem saber mais que os pais, porque ela sabe mexer no celular melhor que o pai, né? Claro, ela mexe naquilo o dia inteiro, né? E ela vai dominar mais as tecnologias e ela começa a se achar mais esperta que os pais. Naquela área talvez seja mesmo, mas é lógico, é criança, vai ser sempre criança. E por mais que ela queira mandar, por mais que ela ache que possa exercer autoridade, os pais precisam lembrar do seu papel, que foi incumbido por Deus. Então, os pais têm um papel e foi Deus quem os incumbiu. Então, ninguém pode tirar essa autoridade dos pais, né? É só Deus que poderia tirar e ele nunca tirou.
Então, vamos falar de disciplina e vamos aplicar a disciplina. Mas mais do que a disciplina negativa também, a gente precisa sempre pensar na disciplina positiva. Disciplina vem de discípulo, né? Discípulo vem de disciplina. As duas palavras são a mesma origem. Portanto, nós que queremos ser discípulos de Jesus, precisamos ter disciplina. E se nós queremos que nossos filhos sejam discípulos de Jesus, precisamos usar também disciplina com eles. Agora, a disciplina tem a disciplina... Opa, cliquei no botão errado aqui. Tem a disciplina positiva também. Então, tem a disciplina negativa, né, a punitiva, que é a punição física, restrição, castigo, essas coisas. Mas tem a disciplina positiva, né, que é instruir os filhos. E nós temos ultimamente ministrado aqui um curso sobre como educar filhos para o Senhor, né? Educando filhos à maneira de Deus. É o nome do curso da Universidade da Família. É muito bom também, eu recomendo. Eu tenho falado sobre isso às terças-feiras de manhã, lá com o Valdizan, na rádio da Escola da Bíblia, né? E um dos pontos importantes é instruir os filhos. E eu vejo muitas vezes que as pessoas querem exigir coisas dos filhos que nunca foi ensinado. Quer que o filho adivinhe, né? Adivinhe, né? Nunca, não foi instruído, não foi dito para ele o que se esperava dele, não foi mostrado para ele como é que faz. Então, o que nós precisamos fazer é passar mais tempo com os filhos, instruindo para que eles saibam o que fazer de bom, né? Então, ensiná-los a utilizar a tecnologia de formas positivas. Essa ideia do preencher o vazio com coisas boas, né? Então tem aquela experiência do balde, que alguém fala assim, como que você vai esvaziar esse balde aqui, tirar essa água suja, sem virar esse balde? Então, para você esvaziar um balde cheio de água suja sem virar ele, você pega uma mangueira com água limpa, essa aqui é uma água meio suja ainda, mas vamos supor que fosse uma água bem limpinha. Aí você ia jogar água aqui, ela ia aos poucos tirando aquela água suja, tirando até que ia restar somente água limpa. Então, é assim que nós devemos fazer, né? E preenchendo o tempo, o pensamento, a mente, as atividades dos nossos filhos com coisas positivas. É Filipenses 4:8, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. É muito bom, isso aqui nos dá assim, uma maneira mais ativa, mais proativa para tratar com os problemas. Ao invés de só ficar negando, só ficar procurando apagar o incêndio, o paliativo, né? Você faz o proativo, você faz a precaução. Tem um termo agora de saúde para isso, que tem prevenção, precaução. Acho que eu não lembro. Não vai vir agora a palavra, mas depois eu lembro e falo. A vida acontece. Nossa. Mas então, a ideia é mais mostrar o que é bom, mais conduzir para fazer o que é certo. E quanto mais a criança, o jovem aprende a fazer o que é certo, menos você tem que se preocupar em dizer para ele a não fazer o que é errado, né? Que é o desejável. Nós queremos que ele faça mais coisas certas, ocupe mais a mente dele com coisas boas e logo as coisas ruins não têm espaço. Como diz o nosso Senhor Jesus, né? Onde há luz, as trevas não subsistem. Exato. Bem, então discipline seus filhos através de ações propositivas, né? Preencha aos poucos a agenda com atividades boas, jogue com eles, use jogos de tabuleiro, leve a parque, a praia, piscina. Deixe então que as crianças atribuam essas imagens de atividades físicas a uma sensação de alegria, liberdade, expressão, arte, né? Então, eu mesmo tenho assim, memórias tão boas da minha infância, da Kombi atolada lá na praia. Né? Quem nunca, né? Da gente ir para a praia, pegar uma chuva e não poder sair da Kombi, a gente tinha que ficar lá. Mas é legal porque estavam os primos,
os tios. Não, É a Kombi do meu avô nunca atolou, não. Não, Não. é porque seu avô era mais esperto. Não, mas era meu pai que dirigia. Isso, então. Mas já os meus tios, eles eram meio nó cego, eles nunca iam para a praia, quando iam, era uma tristeza. Mas são memórias de ir pescar com o meu pai, com o meu avô, né? A gente botava lá, tinha uma rural, ele botava a criançada tudo lá na caçamba, pegávamos uma estrada, é meio doideira, né? A gente pensa hoje, Tá todo mundo em cima da caçamba lá, quando ia passar perto da polícia, todo mundo abaixava, a caçamba se escondia lá. Eita, E aí a gente ia pescar, e tem várias histórias boas. Mas o legal é que essas memórias estão todas aqui. Eu estou com 45 anos e são eventos de quando eu tinha 6 até 10 anos, talvez. Então, são atividades que elas vão ficar. Elas moldam a nossa forma de ver o mundo. É muito importante essas atividades, né? Juntar as crianças e tentar trazer mais sociabilidade. Nós que fazemos parte da igreja, podemos usar os grupos de jovens da igreja. Então, junta os jovens, quem sabe, se você tiver uma casa e puder trazer os jovens para sua casa, que bom. Se não, marca com eles na igreja, vai, né? Usa o espaço da igreja. do espaço do prédio, do né? prédio da igreja, exatamente, para esse tipo de atividade. Eu incentivo muito que a igreja procure ter uma sala para os jovens, né? Eu sei que nós, da Igreja de Cristo, temos muitos prédios pequenos, que mal temos um salão de culto, quanto muito salas de aula, né? Mas seria ideal que houvesse uma sala de aula dos jovens e nessa sala tivesse assim, coisas boas para eles fazerem, tabuleiros para eles brincarem, jogos, uma mesa de totó, né, de pibolinho, alguma coisa assim, algo que eles pudessem pensar: vamos para a igreja, vamos passar tempo com os nossos amigos, vamos brincar, vamos passar tempo juntos. Agora aqui para demonstrar, na praça aqui as crianças estão brincando lá, fazendo bastante barulho. Não sei se vocês estão ouvindo, mas a gente aqui tá, né, amor? Estão até gritando mais alto para vocês poderem ouvir. Não, mas acho que é. Pode ser também. Mas bom, acho muito importante que essa história de, nas férias, deixar eles tirar férias dos eletrônicos, né? Não permitir que... Vai sair de férias. Diminui o tempo com eletrônico. A minha filha está esperneando aqui. Não. Mas Isso, exatamente. A ideia de ir no acampamento é por isso. A gente fala, até coloquei aqui, ó, né? Por que eles gostam tanto de ir para o AMO? O AMO, para quem não é de São Paulo, é o acampamento Monte das Oliveiras. Lá não tem tecnologia, o uso lá é bem restrito, mas ainda assim eles amam, né? Gostam demais de estar lá e até choram para não ter que voltar, né? As primeiras vezes que eles vão, uma vez a gente estava evangelizando uma família e aí a Alessandra estava falando com os pais, eles estavam preocupados com essa questão da tecnologia. Ela falou: manda eles para lá, e os jovens do lado ali, né, ouvindo. E aí a Alessandra falou assim: não, manda para lá, que lá é ótimo, lá não tem celular, não tem televisão, não tem nada. Aí os meninos olhavam assim como se fosse tipo um inferno, né? Aí eu falei: não, amor, calma, deixa eles irem, eles vão descobrir que é assim, né? Mas primeiro eles vão realmente se chocar um pouco com a realidade lá. Mas eles gostam demais, porque lá, e até eu lembro uma conversa do meu cunhado, né, o irmão da Alessandra, ele é 11 anos mais novo que a Alessandra, e nós mandamos ele para o acampamento várias vezes. E eu lembro que uma vez ele voltou e ele estava assim, choroso, né, porque tinha acabado a semana, e a gente perguntou: mas por que você está tão triste? Ele: não sei, é quase uma depressão pós-acampamento. Porque ele fala que lá é tão bom, que a gente acorda de manhã, louva a Deus, passa tempo com as pessoas, né? O tempo todo ouvindo coisas boas, vendo coisas boas. É como se fosse um pedacinho do céu, né? Interessante imaginar que no céu não vai ter, provavelmente, esses eletrônicos, né? Mas vai ter muita coisa boa lá, né? Eu lembro dessa conversa dele, um jovenzinho chorando, triste, porque uma coisa que ele gostava muito estava
acabando, ou tinha acabado recentemente, e só depois de 6 meses que ele ia poder voltar lá, né? Então, se você tiver acesso, e mande seus filhos para o acampamento. É um merchan aqui do acampamento que eu gosto muito lá do acampamento Monte das Oliveiras. Eu sei que em BH tem né? o Pinheiros, né? O acampamento dos Pinheiros. Já estive também algumas vezes lá e foi uma bênção também. Mas eu acho que não tenha os acampamentos anuais, né? Das semanas inteiras que tem lá no AMO. Que o AMO tem em janeiro e em julho acampamento para as idades de 7 a 11, depois de 12 a 14, depois de 15 a, acho que é 20 agora. Então, se você tiver a oportunidade de mandar em BH na Igreja de Cristo, ótimo. Se não, procure saber, a Campa Monte das Oliveiras, né? A Campa Monte das Oliveiras. Depois eu peço para o Marcos Sacramento mandar aí os contatos, né? Tanto do acampamento dos Pinheiros quanto do Monte das Oliveiras. São momentos muito bons para ajudar os jovens a ter um relacionamento com os eletrônicos, que eles vão lá e descobrem que eles sobrevivem sem. É muito bom. Eles percebem que há muita felicidade também sem os equipamentos eletrônicos. Muito bom. Como lidar com a criança que não aceita deixar o celular ou o videogame? A gente você pode ter várias soluções possíveis, né? Mas a pergunta aqui eu acho muito boa, né? Os pais permitem que os filhos não queiram ir para a escola? Eu espero que não, né? Os pais deixam os filhos comerem quanto doce quiserem? Também não. São os filhos que decidem sobre o orçamento do lar? Não. Então, até coloquei, né, que eu espero que ninguém tenha respondido sim para nenhuma dessas perguntas aí, né? Mas então, por que os pais não conseguem controlar o uso da tecnologia em casa? Essa é uma grande questão. É porque as crianças passam, né, por que as crianças passam tantas horas na frente das telas? Mateus 23:3, porque é aquela conversa de Jesus com os fariseus, né? Dizendo para o povo, olha, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. O fato é que os pais usam muito tecnologia e dão um exemplo para os filhos. Logo, os filhos começam, então, a copiar, né? Eu gostei dessa imagem aqui, né? A mulher aqui com o celular na mão, perguntando para outra, né, que está com um livro na mão, né? Como você faz para o seu filho gostar de ler livros? E o filho dela está lá lendo o livro e o filho da outra está aqui com o celular na mão. Por que será? Né? Então, essa frase aqui, que o Marcos até comentou ontem na aula de Romanos. Os frutos não caem muito longe das árvores. Os filhos não vão ler a Bíblia se não veem os pais fazendo isso. Os filhos não vão à igreja se estiverem observando seus pais fazendo isso. Os filhos não irão à igreja se estiverem observando seus pais fazendo o não ir à igreja. É isso que eu queria dizer aqui, né? Eles não vão orar ou dedicar tempo a atividades espirituais se não verificarem as mesmas atitudes de seus pais. Mateus 28:18-20 fala para nós, né? Ide e pregar o evangelho, ide fazer discípulos, né? Ele não fala para fazermos igrejeiros, ele não fala para fazermos membros de um clube social chamado igreja. Não é isso. Ele quer discípulos. E discípulos precisam de disciplina. Então, muitas vezes que nós encontramos problemas nos lares, a gente percebe uma tendência dos pais fugirem do conflito. Porque eles passam muito tempo nos seus trabalhos. O pai trabalha, a mãe trabalha. Chegam os dois em casa, tem pouco tempo com as crianças. Quando tem, vão brigar sobre um assunto. Aí eles querem agradar os filhos e querem deixar os filhos felizes. Aí eles pensam, deixa ele fazer o que ele quiser agora, né? E aí a criança faz. E o problema é que isso, ao invés de promover na criança um amor enorme pelos pais, vai promover um sentimento de desprezo, né? As crianças não amam aqueles que não as disciplinam, elas desprezam. É o oposto que vai acontecer, porque elas percebem que aquelas pessoas não cuidaram dela como deviam. E ela, então, em algum momento, vai começar a desrespeitar os pais. Então, é uma armadilha. Você deixar de confrontar e de disciplinar os filhos nessa área, inclusive.
Então, uma coisa que eu acho interessante é essa coisa da mudança sustentável. Normalmente é uma transição gradual e envolve o intelecto. Quer dizer que uma mudança brusca, ela não é sustentável. É que nem uma dieta. Chega um médico e fala para você, você vai ter que cortar todo o seu carboidrato aqui, vai ter que comer muito menos arroz, não vai poder mais comer pão francês, né, amor? Você gosta. Aí, o que vai acontecer com essa dieta? Não vai dar certo, não. A pessoa pode até chegar meio entusiasmada em casa, pode até tentar num chega. dia, 2 dias, mas o que vai acontecer é que ela não vai conseguir. É muito mais sustentável que ela comece aos poucos, vai diminuindo, vai mudando a sua dieta e finalmente ela vai doutrinando, ela vai se disciplinando a mudar a sua dieta. Da mesma forma, então, um processo que eu acho interessante é essa da conversar. Então, primeiro chama o filho e confesse o seu pecado. Afinal de contas, a criança ela é inocente, né? Ela não é responsável pela situação. Quem que conduziu tudo para que chegasse nessa situação? Os pais. Então, os pais precisam confessar seus pecados e se arrepender e mudar a sua atitude de permissão. Tá muito permissivo. Você está sendo conivente, né? Você os pais que estão deixando os filhos a comandar o lar são cúmplices. Sim. Né? Na verdade, são os autores, né? Os filhos são vítimas. Mais ou menos por aí. Dependendo da idade, né? A gente está falando de criança pequena, né? É. Mas vale a pena o pai, então, chamar, identificar que pecou e confessar o pecado. Fala, filho, olha, nós percebemos que erramos no passado com vocês, deixamos que vocês fossem prejudicados por nosso estilo de vida e nós passamos muito tempo dedicados à tecnologia e deixamos que vocês também passem tempo demais com as telas. Bem, nós decidimos que queremos fazer diferente daqui para frente. Então, é assim que eu creio que começa uma boa conversa para mudar. Lógico que você vai criar a sua própria frase, vai criar seu próprio sistema, Mas eu acho que essas palavras aqui de reconhecer o pecado, de ter humildade, de inclusive falar para os filhos que você pecou, eu creio que isso vai abrir mais o caminho para uma conversa. Identificar o pecado, né? E dizer que daqui para frente as coisas precisam ser diferentes. E aí propõe um plano aí, né? O segundo ponto seria envolver o filho na solução, os filhos, né? Combinar novos horários, determinar limites e ouvir o ponto de vista deles. Determinar aqui junto com eles um tempo que seja factível, aceitável tanto para eles como para vocês. Então, o filho, a criança lá passava 6, 7 horas com o celular na mão, com o computador ligado, com o videogame. Você fala, olha, tá vendo? Esse é o problema. O que você acha? E deixa o filho falar. Ele vai falar alguma coisa, você vai dizer outra, você vai falar, não, isso não é aceitável, vamos melhorar isso aqui, e aí você vai e combina novos horários e controle. Não é possível mudança sem controle, né? Isso não existe. Toda disciplina precisa de disciplina. Alguém precisa estar disciplinadamente perseguindo os novos alvos. Até para você demonstrar que é sério. Uma seriedade, exatamente. Isso. Senão, se você combinar uma coisa e você não cumprir, eles vão montar em cima de vez daí. Aí que eles vão falar, você que errou comigo e tal. Aí eles vão jogar na sua cara, vai mudar totalmente de figura. É muito ruim. Você tem que assumir mesmo, né? O posto aqui de chefe aqui da coisa. Então, eu até coloquei. O terceiro ponto é fazer esse controle semanal, né, para verificar se todos estão seguindo o combinado. E quarto, celebrar as conquistas. Marcar uma data, tipo o primeiro mês que mudou e está dando certo. Faz uma coisa muito legal, né? Um prêmio, faz uma saída com eles, vai para um lugar que eles gostam, celebrem juntos. Pense, né? Seja criativo nessa coisa da celebração. Isso tem muito a ver com um plano de metas de empresas, né? Estratégia de empresa é exatamente isso aqui, é o PCDA, né? Plan, Control, PCDA, Do e Action, né? E corrigir, né? PCDA, Plan, Pronto. Control
Do e action. É, isso aí. Bom. Mas bom, esse aqui é o que eu tenho para dizer do como, né? Porque realmente, no final das contas, se não tiver um como, fazer isso aqui não dá, né? Precisa ir mais para essa linha do fazer algo. Você não quer abrir, não, para eles? Não, que eu só vou falar desse último artigo aqui. Tá. Então, essa família digital, a influência da tecnologia nas relações entre pais e filhos, aqui, Débora Newman e Rafaela Micel, ela percebeu o seguinte: os impactos positivos também tem impacto positivo na tecnologia, né? Ele não pode deixar. Os impactos positivos apontam que a tecnologia aproxima pais e filhos, por facilitar a comunicação em qualquer lugar e hora. De fato, né? Principalmente quando os pais têm que viajar, alguma coisa assim, tem várias coisas positivas. Então, eu não quero aqui demonizar a tecnologia, porque eu sou alguém que ama a tecnologia, né? Quem me conhece sabe, eu gosto de computador, eu gosto de videogame, gosto de celular, e uso tecnologia, sou alguém muito envolvido com isso. Por isso que eu sempre penso, né? Eu preciso pregar para mim primeiro, pregar para os outros também, mas é lógico que eu procuro fazer. E outra, né? Agora estamos aqui na pandemia, ficou bem claro que o uso da tecnologia tem o seu lado positivo. Sem a tecnologia, muitas crianças estariam sem aula. Tudo que é em excesso não faz bem, né? A tecnologia, o uso do celular e de todas essas tecnologias entraram nesse ramo aí também, né? Tudo que é em excesso não faz bem. E eu acho interessante esse ponto que ela coloca aqui, ó, tendo em vista que as tecnologias estão presentes e não vão retroceder, se faz necessário buscar formas de beneficiar-se desta interface como instrumento de aproximação do relacionamento parental. Claro, né? Não tem jeito. Já pensou se a gente quisesse fazer que nem os Amish, né? Que se fechavam nas suas casas lá e negavam a tecnologia? Aliás, assim, de repente falando assim dá até vontade, né? Mas é claro que não dá certo, porque nós vivemos num mundo que não vai retroceder, né? Então precisamos aprender a famosa frase lá já que não posso vencer, junte-se a eles. Usar com condições, né? Com limites, com sabedoria, e aí então se beneficiar disso. É isso daqui que eu queria passar. Depois eu tenho aqui a bibliografia, mas vou voltar aqui para perguntas e respostas. Eu vou interromper meu compartilhamento. Se alguém quiser comentar alguns dos slides, pode falar, depois eu acho o slide aqui. Marcos? Muito bom, excelente. Comentários, perguntas. Estamos franqueando a palavra. Dormiu todo mundo. Tem que ligar o microfone de quem quiser falar, né? E o Cox dormiu. Deixa eu fazer um comentário, então. A importância dos pais criarem o hábito de lerem para os seus filhos, que isso projeta, isso fomenta nos filhos a questão lúdica da imaginação. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E é possível isso. Eu vejo meu genro, ele toda noite ele lê para o filho dele em voz alta, meu neto, né, o Arthur. Legal. Né? Então o Arthur está com 1 ano e 2 meses, toda noite antes de dormir ele fica lá, eu já vi várias vezes lendo em voz alta. Então acho isso muito joia, é diferente. Isso que nós estamos vendo, a ideia dos frutos não caem longe das árvores, eu acho que eu tenho certeza disso. Em determinado momento da minha vida, eu falei para as minhas filhas, hoje com 28, ambas casadas, 28 e 26 anos, e quando elas tinham mais ou menos na faixa de 19, 20 anos, eu percebi tudo isso que nós estamos aprendendo, a questão da disciplina, da educação, com a maneira errada, o motivo errado,
o sentimento errado, a intenção era boa. Então eu pude pedir perdão a elas por esses pecados que eu cometi durante a vida, a adolescência delas, com as melhores intenções. Eu reconheci o meu erro, né? Então, sabe, foi difícil a gente reconhecer que a gente erra como pai e como pais, mas a gente erra muito, né? Então, a questão, o que você falou, que se a situação que o filho não quer, se nega a sair da rede social, da influência digital, foi nós que permitimos isso. Nós é que não soubemos lidar, tratar isso. E eles viram isso em nós. E às vezes nós queremos também deixar que a babá eletrônica cuide, que o computador resolva o que nós deveríamos passar tempo com os nossos filhos. Então isso é muito sério em nossas vidas, né? Hoje eu já sou avô, então eu já tenho mais experiência, posso entender isso com mais entendimento. Mas eu sei que eu poderia ter sido muito melhor. Vou abrir para as outras pessoas. Eu quero lembrar aqui alguns pontos que aí as pessoas podem falar. A importância dos pais criarem o hábito de lerem para os filhos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Pro. Só ampliar aqui. Cada um no seu quadrado, com seu aparelho, no seu quarto. Hoje, cada um tem essa pluralidade de ferramentas, instrumentos. Então, no passado, você disse isso, cada um era uma TV. Eu lembro da minha primeira TV com a minha família, Copa do Mundo de 1970, eu lembro perfeitamente, a gente assistindo ao futebol, como que era a questão da democracia de ter acesso à televisão, e claro que os pais é que determinavam o espaço, não nós é que determinávamos, né, o espaço. Então, cuidado em não distrair os bebês com celulares, pense não tão somente nos filhos e netos, mas pense na sua descendência, a questão de confundir a realidade com o virtual, a pessoa enfronha naquela rede social ou nos joguinhos, nos games, isso é muito comum, tanta coisa, e aquilo acaba incorporando na vida da pessoa. Há um tempo atrás, uma pessoa deu um testemunho, isso não é testemunho, não é do nosso meio, não é da nossa comunidade cristã, é de uma determinada denominação. A pessoa estava me dizendo que a pessoa foi à frente, pedindo oração ao pastor, para um casal que estava se separando. Aí deu o nome para o casal, o pastor orou, tal. Aí depois o pastor foi saber que o casal se separando era um personagem da novela das 8 da Globo. Não! Seria cômico se não fosse trágico, mas isso é a realidade. Ou seja, a novela, a telenovela tomou tanta realidade na vida da pessoa que a pessoa... Você vê, adultos começam a confundir a realidade. Imagina criança, os jovens e as crianças. Aí você falou também sobre a idade latente, né, do 0 a 4 anos, que isso mudou a partir dos 4 anos. Há uma tendência de relaxamento dos pais, ou os pais podem passar... 4 a 11 é a idade latente. Mas 4 a 11 é a idade 4 é aquela coisa de relaxar, né? A partir dos 4 anos. Mas mudou muito por causa da invasão, da influência da tecnologia, mudou. Não existe agora esse critério. Aí você vai para Deuteronômio 6, inculcarás a lei. O que é inculcar em nossos filhos, né? E a disciplina positiva, passar mais tempo com os filhos. Então, estou passando lembrando a todos para que você possa rememoriar e, de repente, acrescentar aqui. Vamos lá, meus queridos. Fiquem à vontade, podem comentar. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, né, para os irmãos, para incentivar um pouco a participação. Alguém aí tem esse problema em casa dos filhos usando o computador, o celular, mais tempo que devia? Já teve um embate parecido com esse? Sim. Quem que está falando? Meu nome é Lília. Eu sou da Igreja de Cristo aqui de Eldorado, junto com o Marcão. Tá certo. É uma coisa que eu ia perguntar... Quer ligar sua tela, Lília? Você tem câmera aí? Tem, então eu desbloqueei. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 18 anos hoje. E essa questão do celular é complicada na minha casa há anos, né? Às vezes eu falo, e eu sei que, como muitos irmãos aqui, às vezes os filhos não ouvem. Mas uma coisa que eu queria perguntar para os irmãos é até que ponto vocês acham que tem que respeitar ou limitar a privacidade do filho
com celular, computador e tal. Porque desde que eu tenho minha filha, aliás, ela ganhou o primeiro celular com 11 anos, não foi eu que dei, mas ela ganhou. E desde lá para cá, eu sempre tive acesso. E aí, o que me falavam assim, e eu tive acesso, obviamente, por vários motivos. Porque eu teria que saber o que estava acontecendo, mas também porque eu acho que eu sempre lidei isso para mim. O meu celular, ele é particular, ele é meu. Mas se a minha filha, minha mãe, minha irmã, quem quer que, principalmente a minha família, né? Vou falar os mais próximos, quiserem pegar emprestado ou, sei lá, tiver ela aí aberto, ele não pode me envergonhar. Concorda? Como cristã. Ele não pode me envergonhar. Porque se tem alguma coisa que eu tô bloqueando, que a pessoa não pode ver, eu acho que alguma coisa tá errada. Assim, Eu preciso rever meu cristianismo, né? não, é porque, por exemplo, eu tenho aplicativo de celular, aplicativo de banco, não vai ser acesso para todo mundo, mas eu preciso de uma senha para acessar. Mas aí, quando eu, voltando à questão da privacidade, quando eu comecei a sempre olhar, até pessoas cristãs falavam comigo assim, mas você tem que, como eu falo, respeitar a privacidade dela. E eu fiquei pensando assim, tudo bem, ela tem celular desde os 11. Até que ponto eu vou ficar assim, né? Hoje ela tem 18, mas até que ponto eu vou falar assim, não, peraí, ela está conversando, por exemplo, com uma amiga. O assunto não quer dizer que tem nada de errado, nem com o menino, não quer dizer que tem errado, porque a gente não pode ter esse pensamento de que conversou tem algo errado. Mas eu sempre tive essa dúvida. Pessoas falavam para mim, você tem que respeitar a privacidade, pessoas cristãs. Mas por outro lado eu ficava assim, e aí? Se eu deixo à vontade, eu não permito que ela corra o risco de pecar, porque já que ninguém tá vendo, entendeu? Eu, no meu pecadinho, porque ninguém tá vendo. Deixa eu falar então para você como é que a gente faz aqui em casa, né? Aqui em casa a gente fala que é tudo transparente, né? Assim, o meu celular eu faço isso. O meu celular, meus filhos sabem a senha. Não é pessoal. Ele é pessoal, mas ele é da família, né? Sabem como é que entra e como é que não entra. Todos os desbloqueios. Uma época minha filha tinha o celular dela, ela botou um bloqueio lá difícil. E a gente falou, não, tira esse bloqueio e põe um mais fácil para nós, porque não dá, né? Aí ela tem o direito de alterar, mas ela sempre tem que falar para nós. Assim como o meu tem acesso, eu quero que o deles também tenha acesso. Eu acho que essa transparência, eles saberem que eu posso olhar a hora que eu quiser, é importante. Mesmo que eu não olhe, eu acho que eu nunca olhei do meu filho. Nunca peguei o celular dele para ver o que está acontecendo lá. Ele me mostra. Às vezes, a gente conversa, né? A gente troca as nossas redes sociais. Todo mundo tem acesso a todas elas. Assim, nós não temos nada de secreto. Eu acho que essa transparência mútua, eu acho que é benéfico. Agora, seria estranho se eu, por exemplo, o meu celular eu não mostro para ninguém, é meu, não pode de jeito nenhum. Mas eu quero saber eu quero ver o da minha esposa, eu quero ver dos meus filhos. Aí eu acho que é estranho. Mas eu acho que essa clareza, né? E eles precisam saber assim que se eu quiser eu posso, mas realmente nunca senti necessidade de mexer, né? A gente tem muito relação de confiança. Agora com 20 anos o meu filho e a minha filha com 16, né? Já teve vez a gente pegar umas coisas erradas no celular dela. Ela estava com uma amiga, aí a gente pegou o celular dela por algum motivo, não sei porquê, umas coisas muito estranhas. Aí eu, o que é isso? A minha amiga, os pais dela não deixam ela ter internet, aí ela estava mostrando para mim um negócio aqui, e eu falei, olha, não sei, essa sua amiga, você precisa mudar essa sua amiga. Você rever aí como está a sua amizade e tal. Mas é isso daí, por exemplo, o meu filho, os quartos deles, eles são sem chave, né? A gente respeita a privacidade deles. O ideal é vai entrar lá de bate na porta, né? Mas é tudo aberto. Eles precisam saber que está tudo aberto e que a qualquer momento alguém pode ir lá pegar alguma coisa no quarto e ver o que está acontecendo, né? O que você acha, amor? Sim. Tá por aí? Tá? Certeza.
Concorda plenamente? Concordo. Não. Assim, né? A gente... Foi assim que eu fui criada, não tinha tantas tecnologias. Não tinha tecnologia, né? Uhum. Mas assim que a gente foi criada de todo mundo... Na verdade, o meu pai e minha mãe tinham chave no quarto deles, né? Só. E a gente sempre foi aberto, né? Nesse sentido aí. Ter a liberdade assistida, né? Ter uma liberdade, saber que tem alguém olhando. Não é aquela liberdade que eu faço o que eu quero, não. Alguém está olhando, alguém Não tem tá ninguém de tá olho. preocupado comigo. Tô aí. Não tem Quando eu ninguém nem tinha, aí. quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, 10, 11 anos, a minha mãe me deixava sozinha em casa, quando ela precisava sair, e ela falava para mim, olha, Deus está vendo tudo. Então, assim, tem alguém querendo entrar. Eu sempre deixei isso bem claro para meus filhos. Deus está vendo, ele vê todas as coisas. Uhum. Então, se fizer alguma coisa que está errado, para te corrigir, para te tirar desse caminho, ele vai até contar para mim, para tirar você do caminho errado. Então, você sabe qual é o caminho certo. Então, siga no caminho certo. Porque se você tentar seguir no caminho errado, Deus vai tentar tirar você de lá. Quer contar Mas um caso lá, Da Esther? né? Não, então, é porque eu tive uns 2 episódios aqui com a minha filha, né? Ela estudava aqui perto de casa, era um colégio muito perto aqui de casa. E eu saía para ir trabalhar, o Otávio também, e ela ia sozinha para o colégio. E aí um dia eu peguei e falei, nossa, eu vou ligar lá no colégio para ver como é que a Esther tá. Eu senti dentro de mim, assim, Uma necessidade. liga no colégio lá para ver como que ela tá. Era um colégio particular. Aí eu liguei. Falei assim, eu gostaria de ver como que a minha filha tá, a Esther, né? Então, mãe, a gente ia te ligar, já faz 4 dias que ela não vem na escola. E eu ligava em casa e ela não... Anos, né? Ela tinha 12. 12, Eu ligava aqui em casa e ela não atendia o telefone. Ela saía e ficava andando aqui pela rua. Ambulante. Ela tinha o celular também, você deu com 11 anos, né, para sua filha, a gente também deu mais ou menos com essa idade. E aí o Otávio localizou onde que estava o celular dela e ela estava aqui perto. E de uma outra vez também, ela estava fazendo alguma coisa, não lembro o que era. E aí Deus falou, ó, vai lá. Tem coisa errada. Assim, veio esse pensamento na minha cabeça. Foi Deus, é claro, que colocou isso. Veio o pensamento e eu fui atrás e ela estava aprontando, mais ou menos com essa idade aí também, 12, 13 anos. E eu contei para ela, falei, olha, Deus me falou. Então, saiba que se você for fazer alguma coisa errada, ele vai me falar. Então, você sabe qual que o que a gente tem que fazer. O que se espera, né? O que se espera para a gente fazer. Você sabe qual é a vontade de Deus, você sabe qual é a vontade minha e do seu pai, você sabe o que é certo. Se você fizer coisa errada, Deus vai mostrar. a gente vai descobrir. Porque Deus está em todos os lugares e ele vê tudo. Então, fica de olho. Faça a coisa certa. Mas ela mesmo chegou num ponto e falou, mãe, eu não vou mentir para você mais não dá certo. Toda vez e ela fala isso para todo mundo. Ela fala assim, ela estava nessa época aí com mentirinhas mesmo, né? Ela se batizou com 14 anos, 14, né? Ela estava com umas mentirinhas e eu ficava assim horrorizada, porque eu odeio a mentira. Eu odeio. Desde criança, como se assim, eu lido bem com a mentira de não deixar ela
fazer parte de mim. E eu ensinei isso para os meus filhos. Só que eles não são iguais a gente, né? E quando a minha filha começou a ficar com essas mentiras, eu falei, ai meu Deus, eu não... Fico muito triste. Não aceito isso, eu não quero, eu não aceito, né? E Deus me ajudou nessas 2 ocasiões aí, e aí ela sendo uma filha sendo filha de um casal cristão, e ela sendo cristã porque vai na igreja, sabendo qual é a vontade de Deus, ela chegou nessa conclusão, não adianta mentir para minha mãe, porque ela vai descobrir. E aí isso ajudou ela a não querer mentir mais. Mas, Alessandra, uma coisa que eu lembrei, foi até o Gates falando, não sei se vocês devem conhecer, né, o Gates. Sim. Ele falou numas aulas, dessas online aí que tá tendo agora, há umas 2, 3 semanas. Ele falou, não referente à questão de celular, mas foi algo bem parecido com a tecnologia. Ele falou assim que às vezes ele fazia isso com os filhos dele, de controlar, eu vou usar essa palavra, não lembro qual a palavra exata que ele falou, mas era para o bem deles. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito porque eu vou evitar, por isso que eu tô falando que o meu celular é aqui dentro. Quem quiser pegar, usa, né? Não tem problema, porque eu já tenho que colocar na minha cabeça. Se eu tenho que bloquear, isso serve para mim, para minha filha, para uma adolescente que está aí, ou criança que está com o celular, porque a gente sabe que essa tecnologia, por mais útil que seja, ela é enganosa. Ela é enganosa porque, eu digo, tem muita gente agora ali trabalhando lá. O que eu vou fazer para prejudicar, colocar uma coisa errada na cabeça de alguém, seja cristão ou não cristão. E aí eu achei interessante que o Gates falou, porque essa questão muitas vezes de falar assim, olha, você não pode acessar tal site, você não pode ver tal desenho, tal filme, você não pode usar o celular por tanto tempo. É para proteger não só dessa falta de disciplina, mas nos proteger do pecado, porque a gente sabe que o celular, o computador aqui, ó, eu posso estar conversando com vocês, posso estar ouvindo, mas estou aqui procurando qualquer coisa, por mais imunda que seja, o que logicamente não convém, né? Vamos nem pensar nisso, mas eu sei que o computador e a tecnologia é uma porta aberta. Então, se eu estou, de certa forma, tentando controlar, vigiar, ou, como eu disse, tentar, talvez tirando essa privacidade, não é porque eu sou curiosa, é porque eu tenho temor por ela. É necessário, temor para que ela não venha a acessar coisas que não deveria, ter conversas com que, não digo nem só com quem não deveria, mas conversas, às vezes, até com amigos cristãos que sabemos como todos nós peca. E aí eu falo com ela, às vezes igual eu falo, até que ela não tem esse costume, mas já falei, olha, cuidado, porque às vezes o seu colega que não é cristão, você está conversando com ele ali, ele solta um palavrão, e é normal, porque para ele é normal, e aí você não, como cristã, deveria, né? Pelo menos eu penso assim, pô, peraí, não vou usar esse tipo de argumento, porque eu posso falar o que eu quiser, mas você não é obrigado a escutar tudo. Então eu sempre falei com ela, olha, cuidado, se falar, não vou falar esse tipo de conversa, não vamos falar dessa forma, não, porque eu sei que eu tenho que me policiar e ela também tem. Então, assim, eu falei da privacidade é para isso, para poder pensar que não é com a intenção de fuxicar, de bisbilhotar, de curiosa, de conversa que ela está tendo, uma conversa talvez até super saudável, é de querer ver, olha, a conversa está tranquila, tá? Eu tô tendo conversas que não vão me denegrir como cristã? Será que o meu colega, principalmente que não é cristão, seja menino ou menina, não vai estar olhando e falar assim, mas a Ana Luísa é cristã, a Lília é cristã, sabe? É mais por isso. É para eu não ter o problema. Se você precisar de usar meu celular aqui agora, e eu não precisar assim, não, peraí, tal foto você não pode ver, tal conversa você não pode ver. A conversa, Lília, eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Não é aquele controle total, aquele pai que não deixa fazer nada e tem que ficar checando a cada momento se as conversas vão... Mas também não é aquela coisa, olha, eu não sei nem a senha do celular, eu nunca nem vi, não preciso ver. Não, acho que não. Tem um meio termo aí. Se fosse algo proibido, eu acho que é o problema.
Cada casa e cada caso, né, vai demandar uma sabedoria e para você lidar. Se você sabe que seu filho está tendo amizades complicadas, é melhor aumentar a atenção. Se você sabe que, no caso agora da nossa filha mesmo, a Esther, né, ela está tão de boa, ela está tão... a gente tem aumentado muito o nosso nível de confiança nela e ela em nós. A gente não vemos aí nenhum motivo hoje para a gente ficar sondando, né, as comunicações dela. Isso foi bem conversado com ela. Ela tinha 12 anos, 12 para 13. Eu falei assim para ela: você quebrou o vínculo de confiança que eu tinha por você. Agora, você vai ter que reconquistar essa confiança. Eu sou a sua mãe e eu preciso ter essa confiança em você. Você não confia em mim? Você confia em mim. E eu quero confiar em você também. Então, ela fez um grande esforço. E eu sempre lembrava ela: olha o vínculo da confiança. Nós temos no celular um aplicativo que nós baixamos. Os 4 aqui têm o mesmo... Life 360. O mesmo aplicativo no celular, que é um aplicativo que informa aonde a pessoa está. Com o celular, né? Ele tem que estar com o celular, é claro. Então, mesmo ele desligado, não, mesmo que ele com a tela fechada, ele localiza pelo GPS aonde que a pessoa está. Então, assim, aqui em casa ninguém teve problema de ter o aplicativo no celular, porque nós, todos os lugares que nós vamos são conhecidos e todos podem saber os lugares que nós vamos. E por exemplo, eu andava muito, por causa do meu filho, né? Quando ele começou a dirigir tudo, que eu ficava muito preocupada. Quando a gente baixou esse aplicativo, eu parei de pegar no pé dele, de ficar ligando, de ficar preocupada, porque eu olhava no aplicativo: tá em tal lugar, tá fazendo tal coisa. E aí eu já ficava mais tranquila, né? Até se vocês depois quiserem anotar, ele chama Life 360, né? Ele não é pago, né? E ele é um aplicativo que aí mostra você que você tem mais. Ele mostra, ele tem todos os... Sobe aqui. Tem todas as pessoas da família. Então eu sei onde o Otávio Augusto não está aqui em casa. Aí pelo GPS eu sei onde ele está. E é muito bom. Isso daí é uma coisa que também ajuda assim, a gente a ficar mais tranquilo, né? Com essa loucura do dia a dia aí. A Janaína ainda está com... Aqui, você podia escrever o nome do aplicativo no chat, por favor? Vou escrever. Escreve. A Janaína está com a mão levantada. Isso, vamos. Comentários? Vamos lá, Janaína. Pega um copo de água para mim, amor. Mandei aí no chat. Janaína consegue abrir. Comentários? Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Meu nome é Luciane e eu sou babá. E também eu estou ouvindo essa palestra por causa dos meus sobrinhos, que eu fico muito preocupada com eles também. Sim. E esses dias foi aniversário do meu sobrinho, eu dei para ele um tabuleiro de totó também, que eu acho bem interessante, porque para o pai dele também sair do celular e brincar com ele. Ele fez 10 anos. Ele gostou bastante, o pai dele montou a mesa com ele e foi brincar. Recentemente, meus pais também comprou uma chácara e a minha irmã fez uma casa de boneca para ela, que dá para a gente entrar, tem escorregador, se a gente quiser dormir. Então, assim, é uma diversão muito legal. Só que a minha irmã deixa muito ela no celular, e ela tem apenas 5 anos. E aí eu falei para ela
que assim, ela deveria ler mais para ela. E a mãe é professora, ela fala que não tem tempo. E esses dias nós reunimos como igreja, eu fui visitá-los com um pessoal que congrega na Igreja de Cristo. E aí ela queria saber o que a gente estava fazendo, ficou curiosa, eu fui explicar para ela, mas assim, ela não demonstrou muito interesse, ela não teve paciência. E aí, então, assim, sempre que eu ligo para ela, eu falo de Jesus para ela, pergunto como que ela está, se ela está agradecendo a Deus pelo dia, pela semana, pelos pais, se ela está orando a Deus para as aulas voltar logo, para ela conseguir fazer as coisas que ela mais gosta. Então, assim, estou tentando despertar nela esse interesse. Sim. Muito bom. Eu acho que é por aí mesmo, falando coisas para ir para o lado positivo, né? E os meus presentes, assim, é livros e jogos. Legal. Porque esse negócio de dar roupa e dar uns presentes, assim, que não envolve muita imaginação, né? Eu não gosto, não. Faz bem, faz bem. A Janaína ficou com a mão levantada lá, mas não falou nada, não. Ô, Luciane, obrigado, viu, Luciane? Eu gosto de Totó também, viu? Estou à disposição. Viu? Eu sou bom. Que bom saber. Vou convidar você e a Silvana para levarem seus netos lá na chácara do meu pai. Aí vocês vão brincar de Totó. Viu? Não foi bem essa ideia, não, mas tudo bem. Eu aceito até o livro, tá bom, Lu? Eu não ligo, não. Não foi essa ideia, não. Gosto também de quebra-cabeça, amo quebra-cabeça. Nós fizemos essa tie-dye, né? Lá também, pintar essas camisetas. Eu gosto de brinquedos assim, de coisas que interagem. Legal. Ótimo, ótimo. Vamos começar com Obrigado, Luciane. A Ana, lá em Montes Claros. Boa noite. Ela quer falar também. A Luciane, a Ana, né? Lá em Montes Claros. Tem pergunta, tem comentário, Diego? Ótimo. Boa noite, irmãos. Boa noite. O Marcão, eu acho que assim, o que mais nos conhece é o Marcão. Nós temos 3 filhos e todos nessa idade latente. Temos filhos de 8, 9 e 11 anos. Então, assim, a internet tem sido muito movimentada, principalmente nesse tempo que eles estão em casa. Tem sido muito difícil fazer eles entender que eles não podem só ficar na internet, que eles têm que brincar, fazer uma atividade. A gente faz algumas coisas. Esses dias mesmo eu comprei uma peteca, comprei um monte de coisa para eles terem uma atividade, né? E tem sido, às vezes, difícil. Mesmo que a gente tá colocando horários, assim, sempre fica pedindo para ficar mais, hein? Nunca tá bom. E realmente é muito difícil, principalmente a questão de manter eles e estar sempre, assim, vendo. Às vezes a gente para assistir o que eles estão vendo na televisão, também para ver que eles veem que a gente também se interessa pelas coisas dele, né? Mas é difícil. Mas quando a gente pede para eles pararem, eles param. Eles também têm consciência, igual você falou, que é a consciência que Deus, né, das coisas de Deus, eles sabem da questão da igreja, sabem que é importante, mas às vezes é difícil tirar essa internet, porque aí vem uma prima que já não tem tanto controle com relação à internet, aí eles querem ficar muito mais tempo do que já ficam. Aí fica aquele negócio, você fica meio assim, aí você dá uma outra sugestão, gente, vamos fazer outra coisa e tudo, mas às vezes é difícil tirar eles desse meio aí. É uma coisa boa, nesse caso, para não ficar eles isolados lá na internet deles, se puder ligar na televisão o YouTube, sabe? Ou o YouTube, ou seja, já que estão vendo, puder ligar na televisão, você liga na sala lá e vê todo mundo junto. Se não é possível todo mundo ver junto, então não é para ver mesmo, não. Né? É uma coisa que... E às vezes você vai ficar meio injuriado de ver lá Felipe Neto, ver menino brincando de Minecraft. Assista para saber o que esses caras estão falando. Você precisa saber o que os seus filhos estão vendo. Né? E até mesmo para argumentar com eles e perguntar o que você está achando disso aí. O que você acha que isso daí tem a ver com o que a gente aprende de Jesus, né?
para que eles desenvolvam também um senso crítico. O Felipe Neto é alguém que tem falado muito coisas contrárias à fé cristã, né? E aí precisa... Mas eles são fãs do Felipe Neto. Então, como é que você vai dizer para eles, não veja mais o Felipe Neto? Senta com eles, assiste lá uns programas. Quando você perceber que ele falou, isso aqui que ele falou, isso aqui não é legal. Por que não é legal? Por causa disso, disso, disso. E aí você explica, discute, conversa, para que você haja amizade e... Não, e assim, a gente tem até que participar e assistir com eles para abrir os olhos. Abrir os olhos das crianças, o entendimento, analisar muitas vezes. Você está falando do Felipe Neto. Tem um senso crítico. Vamos prestar atenção no que ele está falando. É isso que a gente aprende na igreja? É isso que Deus fala? É isso que a gente aprende na Bíblia? A gente tem que estar sempre atento a essas coisas para a gente poder orientar a criança. E orientar com bons argumentos, com argumentos fortes. Não com por que eu não posso ver? Por que não? O porquê não é uma boa resposta. Não ajuda, né? Então, ter assunto em comum, né? Você assiste com eles, vocês começam a ter assunto em comum, vai ter assunto para conversar também. E ajuda, sempre que você estiver vendo um filme, uma história, um videogame, alguma coisa assim, e você consegue conectar aquilo com uma história bíblica, é muito bom. Que aí você fala, isso aí é igual aquela história lá. Tinha um programa na Discovery Kids que era The Vegetables, né? Que eram os vegetais, né? Que eram personagens bíblicos e os atores eram vegetais. Era genial, é muito legal. E acho que até tem, né? Para achar no YouTube, aí você baixar as histórias bíblicas. E é legal que eles conhecem as histórias bíblicas, às vezes já, quando chega na escola da Bíblia, lá vai passar por aquilo, eles já sabem a história. É bem interessante. Então tem coisas boas, né? O importante é saber passar para eles isso aí. Verdade. Eles aqui, principalmente o de 11 anos, está sonhando com o dia que vai ganhar o celular. Querendo, perguntando quando, já perguntaram as meninas, perguntando, só que eles ainda não têm. Eu falei, olha, enquanto você vê que você tem maturidade para ter um celular, eu não vou te dar. Isso. Porque se ele na televisão, a gente tem que ficar cortando, ou no computador, a gente tem que ficar cortando eles de ver, podando, imagina um celular que está o tempo todo na mão dele. Vai ser pior, verdade. É uma coisa interessante, alguns aplicativos para gerenciar a vida deles. Você baixa aplicativo lá, na época eu usava o P-Safe, que ele dava um tempo de tela do celular. E a mesma coisa para o computador, né? O Windows, você cria uma conta, a conta sua é a de administrador da máquina, e isso também vai evitar de entrar vírus no computador. Porque quando vier um software malware, aí, um programa vírus, ele vai pedir a senha do administrador. E aí, não tendo a senha do administrador, não vai instalar, né? Então, isso ajuda muito também. Esse do Windows, você programa tempo de tela, né? Ele vai poder ver 2, 3 horas por dia. Acabou, aquilo ali acabou. E ele vai pedir mais. E com isso, eles aprendem a administrar o tempo. Também esse tempo. Não vão usar de uma vez. Porque se tem 1 hora por dia, 2 horas por dia, ele não vai usar essa 1 hora, essas 2 horas por dia. E aí ele vai aprendendo também a administrar isso daí. E controla os sites que pode acessar. É muito, muito importante isso aí. E tem um detalhe, Ana Paula e todos. Chega visita em casa, Ana Paula, um parente, qual que é o Wi-Fi? Primeira pergunta. Não é mais um cafezinho. Você quer um cafezinho? Não, é a senha do Wi-Fi. Wi-Fi. Então, a gente tem que saber lidar, se vai compartilhar ou não o Wi-Fi, tem que ter critério para compartilhar o Wi-Fi, não é verdade? Porque, e aí tem uma piadinha que o cidadão chega no velório e pergunta para o cara lá do caixão, fala assim, qual que é o Wi-Fi? O cara fala assim, o cara vira para o cara que está perguntando, respeita o morto. O cara falou assim, é tudo junto? Sem espaço, com letra minúscula. É para rir.
Não, então, tá nesse nível. O cara no velório querendo se procurando no Wi-Fi, né? No velório. Então, tá desse horror. jeito. Mas tem gente que está ficando nesse nível, né? Infelizmente. Agora são isso, Alessandro. E boas dicas que vocês falaram, essa questão de educar, de ter alguma coisa que possa controlar nos nossos dispositivos. Para as crianças, infelizmente, é importante que nós tenhamos esses critérios e também, volto a dizer, os frutos não caem longe das árvores. Isso que vocês estão nos instruindo, né? Ou seja, na família compartilhando, não tem segredo com o aparelho, não é? Com os celulares, é tudo destravado. A minha senha é a mais simples de todos aqui de casa também, né? Mas todos sabem também. Mas e nos casamentos, então os adultos precisam ter esse cuidado de estar ensinando, instruindo e administrando bem isso, porque infelizmente a pandemia só veio refletir, ressaltar tudo que nós estamos passando, porque antes da pandemia nós já estávamos viciados e influenciados pelas redes sociais, nos restaurantes, nas casas. Infelizmente, a pandemia só veio destacar essa situação que nós estamos passando. Mais algum comentário? Nós temos alguns minutinhos. Eu vi que a Tânia tinha se mexido ali para falar. Vai falar, Tânia? Eu tenho duas crianças pequenas e eu só estou tendo problema com o joguinho do Xbox por causa da pandemia, né? Mas eu já mostrei para eles, devido aos atritos que eles estavam tendo, que o mal entra por coisas boas que eu expliquei para eles. O mal não vai te oferecer coisa ruim. Então, o mal está entrando pelo videogame para fazer esses dois brigarem, né? E aí, com isso, eu restringi quase totalmente uns tipos de joguinhos lá. Né? Não foi muito fácil, não. Ainda estou regulando ainda, mas tive a ajuda de uma prima também, que teve muito problema com o joguinho. Eles só podem jogar agora com os coleguinhas da escola, que eles estudam numa escola evangélica, né? E porque jogos online só pode jogar com esses coleguinhas, porque tinham coleguinhas que estavam fazendo ele ficar muito estressado. Ele é uma criança muito tranquila, e ele chegou ao ponto aqui no aniversário dele, ele deu um grito no quarto dele. Eu falei, opa! Aí já foi o sinal de alerta, né? Falei, esse vai ter que ser proibido. Aí eu proibi esse joguinho. Só pode jogar uma vez na semana, que é o tal do Fortnite. Com os qual a idade deles? Com coleguinhas da escola só. Qual que é a idade deles? 10 anos. 10? Fez 10 anos essa semana. Ah, tá. Ele me questionou, mãe, só posso jogar com os coleguinhas da escola? Ele me perguntou hoje, né? Eu falei só, porque eu conheço, né? Eu sei que são crianças boas também, são crianças tranquilas. Porque qualquer um entra, né, no jogo online, né? Eu tive muita dor de cabeça, mas é por causa da pandemia. É só eu para fazer tudo, é eu para sair com eles, eu moro em apartamento. Então, eles ficam muito presos demais, né? Aí fica difícil. Eu achei interessante, o ano passado eu estava numa escola, né? E a professora, ela tem 5 filhos. Todos meninos. De pequenininho até já grande, né? E ela estava brigando com o mais velho dela, o mais velho não, o segundo mais velho, porque ele aprontou alguma coisa. O menino devia ter uns 15 anos, uns 16, 15, 16. Aí eu não acreditei o que ela fez. Ela não é cristã nem nada, né? Ela falou assim, você não vai mexer na internet, você não vai mexer no videogame, você não vai mexer em nada. Você vai ficar em casa, você vai lavar o banheiro, vai fazer isso. Deixa um monte de tarefa lá para ele fazer. E vai cuidar do seu irmão e vai buscar ele na escola. Aí, sabe o que ela fez? Porque não dava para confiar muito. Ela mostrou para a gente, ela abriu a bolsa, ela estava com todos os fios da internet e ela arrancou todos os fios do videogame. E ela mostrou o celular dele, ela levou tudo para a escola. Levou o celular dele, levou os fios da internet, levou os fios do videogame. Como se diz assim, a minha ordem vai ser obedecida, vai ser sim, né? De qualquer forma. Eu achei tão engraçado isso, levar tudo. Eu falo para eles assim, olha, eu falo, não pode insistir me pedindo, não aceito.
Eu já falei que não pode, não pode. Então, eu Isso. sou meio radical na hora que eu falo assim. É, Eu mas tenho que tem ter que uma ser. voz mais firme, que é só eu para controlar, né? É só É, eu para fazer isso. exatamente. Aí, então, ele sabe. Não precisa nem de tirar, não. É muito Ele bom, sabe que não é Tânia, o comentário. Estamos sou chegando meio ao final, né? Legal. 10 Eu criei horas. eles aqui na varinha, sabe? Então, Ah, quando era muito pequenininho, só de pegar a vara lá embaixo e colocar dentro de casa, aí nem precisava de usar, não. amém, Ah, é essa é a isso ideia. aí. É isso mesmo. Sou Isso aí. psicóloga. Ah, Alessandro, Otávio, muitíssimo obrigado, excelente, né? Deus abençoe as suas vidas. Aqui no chat aqui tem vários comentários já de pessoas que não puderam ficar, mas ficaram realmente edificadas, animadas. E então, graças a Deus por esse tema. Para mim, o que ficou de forte, de impactante, tudo foi importante, é uma coisa que é confessar. Confessar é declarar a verdade. Confessar é reconhecer a nossa incompetência, a nossa fragilidade. sim, Confessar é dizer que eu preciso da ajuda, que eu quero reconstruir, que eu quero mudar. Então, isso que vocês nos instruíram nessa noite, de confessar aos filhos, de ter essa atitude de confessar, de ser humilde, de ser sim. transparente para com os filhos. Eu acho que essa é a conquista. Os nossos filhos podem, quando crescerem, podem mudar, podem não quererem, mas eles nunca vão dizer que nós fomos hipócritas, fomos Exato. desleais, né? Não procuramos sempre fazer o melhor para os nossos filhos, Realmente. ensiná-los e educá-los. Cabe a nós isso. Então, sabe, ter essa atitude. Eu gostaria de convidar todos que estão presentes ainda, porque o nosso irmão Otávio Calegari, ele é o professor da nossa próxima disciplina regular pelo Seminário Bíblico Nacional. O SBN é o Seminário Bíblico Nacional, e o Otávio vai estar participando conosco às segundas-feiras do curso Apologética. O curso acontecerá todas as segundas-feiras, serão 11 segundas-feiras, aqui pelo Zoom do SBN, a partir das 7 da noite, vai até 9h45 da noite, a partir da última segunda-feira, agora de setembro, se Deus permitir. Então, nós vamos ter, a partir da última segunda de setembro, dia 28 de setembro, 11 segundas-feiras com o tema apologética. Apologética é a arte da defesa da fé cristã. Então, o Otávio vai estar desenvolvendo esse tema no seminário. Eu quero convidar vocês que estão conosco para participarem desse tempo precioso. Vamos crescer juntos, né, no conhecimento, na capacitação, na fraternidade, através da palavra, do conhecimento, com a Bíblia aberta. Então, o professor Otávio Calegari vai ser o nosso professor, se Deus permitir, a partir do dia 28. Então, se você quiser falar alguma coisa ainda, Otávio, sobre esse curso que você vai estar ministrando. Apologética? E no final você pode nos dirigir em oração. Agradeço a todos, Deus seja louvado, o SBN, Seminário Bíblico Nacional, agradece a presença de todos. Contigo, amém. E depois, por gentileza, faça uma oração. Ok. A apologética é muito importante por causa dos tempos que vivemos, né? Eu acho que todo mundo já percebeu que nós vivemos aí em uma guerra de narrativas. Diz que quando inicia uma guerra, a primeira vítima é a verdade, né? De todas as vítimas de uma guerra, a primeira vítima é a verdade. E nós vivemos um tempo em que os jovens, as mentes dos jovens estão sendo disputadas nas faculdades. Hoje nós já sabemos que as escolas estavam ministrando uma ideologia para as crianças, né? Os professores estão hoje sendo militantes de partidos políticos. E então, o fato é que a fé cristã sempre foi muito atacada. E porque sempre foi muito atacada, ao decorrer dos séculos, se desenvolveu essa ciência, essas técnicas, que são a defesa racional da fé cristã. Nenhuma outra fé se defende racionalmente, só a fé cristã. Porque a fé cristã é baseada em fatos, a fé cristã é baseada em verdades. E ela tem ao seu lado a verdade, a lógica, né, os fatos. Portanto, nós cristãos podemos sentar e debater com qualquer ideologia, com qualquer religião, com qualquer posição, qualquer cosmovisão,
e nós vamos poder debater com razão, com a lógica, para levar Jesus para as pessoas. Precisamos hoje, cada vez mais, porque cada vez mais os jovens, o número de ateus tem crescido no Brasil, né? Saiu de 2% para 8% em uma década, para 18%. E os desigrejados, né? Hoje no Brasil são cerca de 20% de pessoas desigrejadas. Fora os nominais, que se dizem, mas não são nada. Então, cada vez mais nós estamos caminhando para ser como a Europa. 70% das pessoas, 50% na Europa, e na França 70% das pessoas se dizem agnósticas ou ateus. Quer dizer que não querem saber de Deus ou desacreditam totalmente de Deus. O berço do Evangelho, a terra do João Calvino, é para nós percebermos, esse é o caminho que estamos trilhando, que o Brasil está trilhando, né? Que não seja, que nós tenhamos toda a capacidade de defender a fé cristã e promover a fé cristã. É isso que nós vamos falar a partir do dia 28 de setembro. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por cada ouvinte, por cada família representada aqui, que também essas palavras, esse estudo possa ser também compartilhado com outras pessoas e famílias que estão enfrentando essa batalha do grande desafio de conduzir seus filhos em meio à era digital, eles possam de alguma forma encontrar informações, pesquisas, dados e principalmente o incentivo da palavra do Senhor, a admoestação que vem do Senhor. Ó Deus, que os nossos filhos venham a ser servos do Senhor. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Os nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes. É o nosso dever e é o nosso desejo. Nós amamos o Senhor, Pai, e pedimos as suas bênçãos para conduzirmos com sabedoria as nossas famílias. Amém, é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada. Deus seja louvado. Nós estamos à disposição. Se você deseja conhecer